Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à continuação da nossa aula. Bem, na primeira parte dessa aula, a gente viu um pouquinho da história e os conceitos básicos sobre a gerência de projetos. A gente viu também um pouquinho sobre o que é um projeto e as principais características, né? A gente viu a diferença de processo e projeto, viu alguns motivos principais de fracasso no gerenciamento de projetos e algumas competências que um gerente deve ter para ser um bom gerente de projetos, tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade aqui ao conteúdo e agora a gente vai falar um pouquinho sobre projeto e produto, tá? Então, o ciclo de vida de um projeto, ele define limites de início e término, como a gente já viu, ou seja, o projeto ele tem início e fim bem definidos e envolve um conjunto de fases, cada uma das quais é marcada pela conclusão de um ou mais resultados, também chamados de marcos do projeto. Então imagine que isso aqui é a linha do tempo do projeto, Você tem aqui o início do projeto, você tem aqui o término do projeto, e aqui no decorrer você vai ter algumas marcações nessa linha do tempo que vão ser esses marcos, Então essas marcações vão ser resultados que são alcançados durante o projeto, Por exemplo, aqui você concluiu o módulo de login e autenticação do seu sistema web. Então isso aqui vai ser o seu marco, Aqui você vai ter outro marco. Então, você vai ter esses marcos do projeto, essas marcações, na linha do tempo do seu projeto. E a tomada de decisão, sobre o início ou não do projeto, sobre a partir do estudo da viabilidade, certo? Então, o principal que acontece é você ter uma ideia, E você depois, quando você começa a implementar essa ideia no seu projeto, você vai ter aqui uma etapa inicial, Ou seja, um marco inicial aqui. Você vai ter um marco da fase intermediária, vai ter um marco da fase final, e isso vai produzir aqui o seu produto, tá? E você também pode dar uma manutenção, Aqui, voltando aqui para outra fase de geração do seu produto ou o início de um novo projeto, tá? E quem são as pessoas que geralmente estão envolvidas, no gerenciamento de projetos? Então, você tem aqui no centro projeto, você vai ter o patrocinador do projeto, ou seja, aquela pessoa que vai trazer dinheiro para o seu projeto, para a realização dele. Você vai ter a organização onde o projeto vai estar inserido, Você vai ter o gerente de projetos, que vai estar gerenciando os recursos do seu projeto. Você vai ter o cliente, que é quem vai utilizar aquele seu sistema. Você vai ter o time de trabalho, vai ser a sua equipe. E você vai ter o chefe aqui, que vai estar acompanhando, supervisionando o desenvolvimento do seu projeto. Então, essas partes interessadas, também chamadas de stakeholders, são pessoas e organizações que ativamente estão envolvidas no projeto, cujos interesses podem ser afetados como resultado da execução ou do término do projeto e que podem exercer influência sobre os objetivos e resultados do seu projeto. Já a equipe de gerenciamento do projeto, ela vai precisar identificar as partes interessadas, ou seja, quem são as pessoas que serão os meus clientes, quem será a minha equipe, quem será o meu gerente de projeto, e determinar suas necessidades e expectativas, ou seja, o cliente, ele tem quais necessidades, o que é que ele espera receber, está de acordo com o que ele precisa, o que ele espera receber, tá? Então toda essa análise ela deve ser feita aí também. E, além disso, você tem que gerenciar a influência em relação aos requisitos para garantir um projeto bem sucedido. Podem ser classificados como primários, considerados aqueles que têm uma obrigação contratual ou legal com o projeto, e aqueles stakeholders secundários, que são aqueles que têm apenas o interesse do projeto e não têm nenhuma relação formal com o projeto. Tá? Então, veja alguns exemplos de stakeholders primários. Você tem os gerentes e diretores, Você tem os gerentes gerais, os funcionais, os gerentes de projetos, os integrantes da equipe, os clientes, provedores, contratantes e subcontratantes, agências e comissões locais, empregados, credores, acionistas e etc. Já nos stakeholders secundários, você tem as organizações sociais, que elas estão interessadas naquele projeto, mas elas não participam ativamente da confecção ou dos resultados dele. Você tem as organizações políticas, as ambientais, você tem os concorrentes, as comunidades locais, o público em geral, e etc. Tá? E
Além disso, os stakeholders que foram lá marcados, né, você tem o gerente de projetos, que é aquela pessoa responsável por fazer o gerenciamento do projeto em si. Você tem o cliente, né, também chamado de usuário, que é aquela pessoa ou organização que vai utilizar o produto que vai ser gerado a partir da execução do seu projeto. Você tem a organização executora, né, que é aquela empresa cujos funcionários estão mais diretamente envolvidos na execução do trabalho do projeto. Você tem os membros da equipe do projeto, é o grupo que está executando realmente o trabalho do projeto. E você tem a equipe de gerenciamento de projetos, né? Então os membros da equipe do projeto que estão diretamente envolvidos nas atividades de gerenciamento do projeto. Além disso, você tem o patrocinador, né, que é aquela pessoa, o grupo que fornece os recursos financeiros em dinheiro, né, para o projeto. Você tem os influenciadores, né, que são as pessoas ou grupos que não estão diretamente relacionados à aquisição ou ao uso do produto do projeto, né, mas que, devido à posição de uma pessoa na organização do cliente ou na organização executora, elas podem influenciar de forma positiva ou negativa no andamento do projeto. E o escritório de projetos, né, ou seja, se existir na organização executora o PMO, né, que é o escritório de projetos, poderá ser uma parte interessada se tiver responsabilidade direta ou indireta pelo resultado do projeto, tá? Então vejam que você tem esse gráficozinho aqui, né? Ou seja, de um lado aqui, do lado esquerdo você tem o poder e aqui no outro eixo você tem o interesse. Então, se você tem um determinado stakeholder que tem um baixo interesse e um baixo poder, né? Ele tem só que estar monitorando, ele tem que estar sendo monitorado. Agora, se ele tem um alto interesse, mas ele tem um baixo poder, então ele tem que estar sempre sendo mantido informado, né? Se ele tiver um alto interesse e um alto poder, né? Ou seja, tem que gerenciar de perto aquele stakeholder. E se ele tem um alto poder, mas tem um baixo interesse, ele tem que ser mantido satisfeito, tá? Então, os projetos eles são frequentemente utilizados como meio de atingir o plano estratégico de uma organização, né? E os projetos eles são normalmente autorizados como resultado de considerações estratégicas, né? Por exemplo, você pode ter uma demanda do mercado, uma necessidade da organização, uma solicitação de um cliente em específico, né? Um avanço tecnológico que exigiu alterar alguma coisa na empresa e para isso foi feito um projeto para fazer essa mudança, né? E etc. Já no contexto do gerenciamento de projetos, né? Ou seja, o gerenciamento de projetos ele existe em um contexto mais amplo, né? Que inclui o gerenciamento de portfólios, gerenciamento de programas, o escritório de projetos, né? Que é o PMO, e a estrutura organizacional da empresa, tá? Então, frequentemente, né, existe uma hierarquia de plano estratégico, portfólio, programa, projeto e subprojeto. Então, primeiro aqui estaria a estratégia da organização, né? Aí o portfólio de projetos, o programa, o projeto e os subprojetos, né? Aqui, ó, é isso aqui, né? Você teria o planejamento estratégico mais acima, então o portfólio ele teria que estar em acordo com o planejamento estratégico e os demais projetos e programas têm que estar de acordo com o portfólio da empresa, né? Então, o programa aqui ele vai agregar diversos projetos similares e dentro de um projeto você pode ter outros subprojetos, tá? E o PMO aqui, né, o escritório de projetos, fazendo essa gerência mais de perto. Então, o portfólio que a gente viu anteriormente, ele é um conjunto de projetos ou programas, né, e outros trabalhos agrupados para tentar facilitar o seu gerenciamento, a fim de atender aos objetivos de negócio estratégico da organização. Então, o portfólio vai ser um conjunto de projetos e a meta dele é você maximizar o valor do portfólio, né? Então, deve ser feito um exame cuidadoso dos projetos e programas candidatos para a inclusão desse portfólio, a exclusão oportuna de projetos que não atendam aos objetivos estratégicos do portfólio ou não estão mais adequados ao portfólio daquela organização e também você fazer um uso eficiente dos recursos, tá? Já o programa, né, é um grupo mais restrito de projetos que estão relacionados e são gerenciados de modo coordenado para a obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente. Então, ele agrega diversos projetos para trazer benefícios que não estão presentes na execução individual de cada projeto. Então, os projetos eles se complementam, né?
E o gerenciamento de programas é o gerenciamento centralizado e coordenado, né, de um grupo de projetos para atingir os objetivos e benefícios estratégicos do programa. Já o escritório de projetos, né, o PMO, ele é uma unidade organizacional que centraliza e coordena o gerenciamento desses projetos sob o domínio dele, né? Então, os projetos suportados por um PMO podem ou não ser relacionados entre si, né, mas todos serão gerenciados por essa entidade aqui. E o foco dele é no planejamento, priorização e execução de projetos alinhados aos objetivos do negócio, tá? Quais são as possíveis atribuições do PMO, né, do escritório de projetos? Você tem a gestão de recursos compartilhados, né? Desenvolvimento de metodologia, melhores práticas e normas de gerenciamento de projetos. Você tem a centralização e gerenciamento dessas informações para políticas, procedimentos, modelos e outras documentações compartilhadas. Você tem o gerenciamento de configuração centralizado. Você tem o repositório e gerenciamento centralizado para riscos compartilhados e exclusivos de cada projeto. Você tem um escritório central, né, para a operação e gerenciamento de ferramentas do projeto, como o software de gerenciamento de projetos em si. Você tem a coordenação do gerenciamento das comunicações. Você tem uma plataforma de aconselhamento para os gerentes de projetos. Você monitorar, né, de forma central todos os prazos e orçamentos, fazer com que eles estejam alinhados, né? A coordenação dos padrões de qualidade globais da organização também, tá? Então, vamos ver aqui um exemplozinho, né? Vocês viram que parece ser bastante complicado, né? Você fazer o gerenciamento de projetos, principalmente projetos grandes e quando você tem muitos projetos, né? Mas, digamos que você tem aqui um carinha que ele se acha mais esperto do que o gerente de projetos, né? Então, ele está tocando os projetos e nem precisei planejar muito, né? Ele está simplesmente empurrando o projeto aí, achando que está fazendo um bom trabalho, tá? Então, vamos chamar ele aqui de Pedro, né? Então, Pedro, ele era tocador de projetos, né? Ele atendia a qualquer tipo de demanda na área da engenharia civil. Ele construía a obra sempre com atraso, mas resolvia o problema a qualquer custo. Certa vez, Pedro foi promovido e passou a coordenar a área de projetos, né? Não mais um projeto apenas. Agora ele precisava coordenar 15 obras de forma simultânea. Então, Pedro levou a mesma forma de trabalho da qual estava acostumado para sua equipe e começou a tocar todos os projetos de forma simultânea, né? Na fase de planejamento, ele não teve problema, né? Terminou em tempo recorde o documento do projeto, onde descreveu os objetivos de cada um deles, seus orçamentos e prazos, sem precisar planejar muito, né? Então, tudo parecia dentro da normalidade. Ao longo da execução das obras, né, Pedro percebeu que não conseguiu visitar todas as obras diariamente, então ele direcionou 3 assistentes e lhes passou a planta baixa e os documentos de projeto. Os assistentes foram orientados a fazer a gestão ágil, né, que Pedro estava acostumado. Então até aqui a gente já viu que ele não fez o planejamento adequado aqui, né? E ele delegou aqui para os 3 assistentes uma responsabilidade que era exclusivamente dele, tá? Então, durante o acompanhamento, né, vários problemas aconteceram, né? Ou seja, fornecedores atrasaram os materiais, absenteísmo nas equipes e custos não previstos, né? Como não havia planos de contingência definidos, Pedro trabalha dia e noite junto às equipes para sanar os problemas. Por quê? Porque ele não fez um planejamento de riscos, né? Isso não estava no risco dele, né? Ele não tem um plano B para caso um fornecedor atrase. Então, as obras foram concluídas com uma média de 1 ano de atraso e os custos foram cerca de 35% mais altos que o previsto no documento de projeto, né? Por quê? Porque não houve o mínimo de planejamento para ele escrever o documento de planejamento do projeto, né? E assim continuou levando os projetos e Pedro não conseguiu até hoje perceber o que fez de errado, né? Pois ele considera esses atrasos uma coisa normal. Então, assim, atrasar projeto, elevar custos, né? Não é uma coisa normal do gerenciamento de projetos. É um ato que acontece com frequência, mas não é considerado normal, porque o normal é você iniciar e terminar o projeto no que foi previsto, ou pelo menos usando a sua margem de risco, né? Então você planejou aqui que poderia atrasar aqui, digamos, 20% do tempo, né? Então, se você conseguir terminar dentro desse intervalo aqui de risco, você ainda vai estar cumprindo o seu cronograma, porque você se planejou para isso aqui, né? Agora, quando você planeja terminar aqui, e você não tem uma margem de risco e você termina aqui,
Aí isso sim é um erro grave, né? Então, bastante cuidado com isso, tá? Bem, pessoal, com isso a gente encerra, tá? Essa aula aqui introdutória, né, sobre a gerência de projetos e a gente viu aí alguns detalhes, né? Algum exemplo prático aí de o que acontece, né, no gerenciamento de projetos. E a partir de agora a gente vai tentar focar mais em projetos de software, tá? Então até agora a gente vem falando de projetos de uma forma geral, mas agora a gente vai começar a trazer mais exemplos falando sobre os projetos de desenvolvimento de software, tá? Voltados para a área de tecnologia e comunicação. Bem, pessoal, é isso. Obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.